Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha disposição para viver, disposição para servi-lo, que você tenha alegria no seu coração, apesar de todas as lutas e que nós enfrentamos, que você não desanime, não deixe de olhar para aquele que tem o poder de nos sustentar, de nos levantar, de nos manter de pé. Com carinho, com gratidão a Deus, eu estou nessa manhã para compartilhar mais uma pequena reflexão com você. Eu quero ler no livro de Jó, o Jó, capítulo 1, a partir do versículo 15, do 15 ao 22, que diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava-te este ainda, quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falaste este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, talvez você já tenha lido a história de Jó toda, né? Quando nós lemos só esse começo, nosso coração estremece, e nosso coração até fica extremamente penalizado com essa história, né? O dia em que este homem recebe tantas novas ruins, né? Mas não são boas novas, são notícias muito ruins. O dia em que Deus resolveu prová-lo. Na verdade, todo esse drama da história de Jó tem a ver com uma aposta que foi feita nas regiões espirituais. Quando a tese de Satanás era que Jó só servia a Deus porque Deus tinha lhe enriquecido, lhe dado muitas coisas. Esta é a essência, talvez, da desconfiança de muita gente, né? Ou de Satanás em relação a muita gente, que só servem a Deus porque Deus lhes abençoou, porque Deus lhes deu bom emprego, Deus lhes deu saúde, Deus lhes deu filhos, Deus lhes deu bens. E com essa tendência ou com esta tese, acabam achando que Deus em si não importa, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus, o próprio temor a Deus não é relevante. Esta era a tese, uma das teses. A outra lá mais na frente é que nós vamos ver que se Deus permitisse ele tocar na saúde, no capítulo 2, Jó negaria. Nesse aspecto dos bens e dos filhos, Jó não negou. Jó não atribuiu culpa a Deus. Mas o que eu queria compartilhar com você é que todos nós, na mesma, talvez, proporção ou menos proporção, ou com outros contextos ou outras circunstâncias, nós podemos ser tomados repetidamente na rotina da vida, quando nós parecemos que estamos seguros ou quando tudo parece estar calmo. Nós podemos ser tomados por essas novas, que não são boas. Notícias ou
acontecimentos que vêm para, de fato, colocar em xeque, colocar à prova a nossa fé. Então nós deveríamos todos aprender com essa história, em primeiro lugar, isso, que nós não estamos imunes aos eventos, nem aos eventos contingenciais, naturais da história, do tempo, da sociedade, fruto das interações sociais e dos acontecimentos por estarmos numa sociedade caída, violenta, muitas vezes injusta, ímpia, corrupta. Nós não estamos imunes. Nenhum de nós. Jó era um homem íntegro. O texto começa dizendo que ele era um homem íntegro. Ele era reto, temente a Deus, que desviava do mal. Está aí no capítulo 1, versículo 1. Portanto, as coisas ruins acontecem a gente boa. Coisas ruins acontecem a quem é íntegra. Coisas ruins acontecem a quem teme a Deus. Coisas ruins acontecem a quem se desviou do mal, a quem não procurou o mal. Então, nem sempre nós colhemos, né? Nós estamos colhendo coisas ruins porque plantamos. Nem sempre as coisas acontecem porque nós procuramos, mas Deus às vezes nos coloca à prova. Às vezes nós seremos colocados à prova. Às vezes acontecerá fatos e circunstâncias acontecerão na nossa vida que nós vamos ter que tomar uma decisão de crer ou de murmurar, de continuar confiando no Senhor, atribuindo ao Senhor o domínio, o poder, a bondade, a misericórdia, o amor, ou nós vamos traí-lo, negá-lo, abandoná-lo. E esta é a primeira ideia, né? Satanás pensava que quando Deus permitiu que ele tocasse nas coisas, nos filhos, Jó abandonaria o Senhor. Jó teria desgosto suficiente para não crer mais. Então, em primeiro lugar, a nossa fé precisa ser uma fé madura, uma fé consistente, uma fé verdadeira, a tal ponto de, quando chegar o dia mau, quando chegar o dia das provações, quando chegar o dia da tribulação, o dia das más notícias, sejam perdas materiais, sejam às vezes perda de um ente querido, seja uma doença, seja muitas vezes um abandono ou tantas outras coisas às quais nós estamos sujeitos a passar nesse mundo, que o nosso coração permaneça fiel, que o nosso coração permaneça intacto, firme no Senhor. E Jó não deixou de ter sentimento, não deixou de ter expressão de dor. Então é outra coisa importante. O texto diz que ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra, num ato de total rendição. Então preste atenção. Nós, por mais que tenhamos fé, não estamos também imunes a deixar de ter sentimentos, imunes aos sentimentos, às emoções. Então tem muita gente também que é incompreensível quando alguém está passando uma luta grande, né? E muitas vezes se entristece, muitas vezes entra em contrição, entra num estado de quebrantamento, né? E de extrema solitude. Muitas vezes as pessoas não compreendem, acham que é falta de fé, acham que a pessoa está sem esperança, mas não é isso. Então você pode expressar seus sentimentos, sua dor, abrir o seu coração e expressar o tamanho da sua frustração, né? Mas a ideia aqui não é que como ser humano, Jó não pudesse expressar toda a sua angústia. Você vai ver isso no desenrolar do livro. Jó questionando, Jó perguntando o porquê, tentando entender. E eu estou lendo só uma pequena parte do livro de Jó, até para lhe dar interesse, para fazer você se interessar para ler o livro todo, porque você vai perceber que no final, né, que é o próximo vídeo que eu vou gravar, no final as coisas voltam para o seu devido lugar. Então, Deus tem uma extrema compreensão. Deus é compreensivo quando, porventura, você precisar expressar sua dor.
seu desapontamento. Agora, você não pode com a sua boca blasfemar, murmurar. Você precisa usar os seus lábios para adorar. O texto diz que Jó adorou. E o conteúdo da adoração de Jó, das palavras de Jó, refletem a sua fé. Então a boca fala do que o coração está cheio, né? Jó falou algo sincero, algo que veio do coração. Ele então destrói toda a tese de Satanás, que Satanás colocou diante de Deus, que Jó só o adorava, só o servia, porque ele tinha lhe enriquecido, lhe dado bens, lhe enchido de coisas. Jó então destrói essa primeira tese, dizendo 3 coisas. Primeiro, no sair do ventre da minha mãe. Esta é a grande compreensão que nós precisamos ter dessa vida. Nós não trouxemos nada e nem levaremos nada. Nesse intervalo, os homens brigam por aquilo que eles não vão levar e se matam por aquilo que ninguém vai levar nada daqui, que eles não vão levar nada daqui. Mas o servo de Deus compreende que nesse intervalo entre o nascimento e a morte, Deus nos coloca bens nas nossas mãos para nós sermos mordomos de Deus, administrarmos esses bens não só para o nosso prazer, para o nosso sustento, mas também para sermos bênçãos neste mundo. Esta é a compreensão que o cristão tem, que nós somos mordomos do Senhor, mordomos de Deus. Deus nos colocou recursos em nossas mãos, mas eles não são nossos, eles são de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, para que nós possamos então servi-lo através desses bens, desfrutar, lógico, como a palavra de Deus diz, mas também servi-lo, está à disposição do Senhor para servir. Se o Senhor tomou, se o Senhor tomar, é porque Ele não quer mais que nós administremos. Foi isso que John Wesley disse no dia que ele estava na igreja pela manhã, um domingo pela manhã, pregando, e de repente a sua casa, que era tão simples, com poucos móveis, pouca mobília, pegou fogo, e as pessoas correram para avisá-lo. E ele terminou de pregar, quando voltou estava tudo queimado, os vizinhos se ajuntaram para talvez assistir ele lamentando, chorando, e John Wesley então levanta as mãos para os céus, ajoelha, levanta as mãos para os céus e diz: Senhor, eu te agradeço por esta casa que o Senhor me deu para administrar até hoje. Se o Senhor não quer mais que eu a administre, muito obrigado. Pegou a sua Bíblia, seu livro e saiu. Então muitas vezes nós precisamos ter esta compreensão de que as coisas, de que esta vida não podem ser mais importante do que o Senhor. A segunda coisa que ele diz é: no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Então é Ele que nos dá, é Ele que nos enriquece, e quando Ele quiser, Ele vai tirar. Não só as coisas, mas até a nossa própria vida. Nós precisamos ter essa compreensão da finitude, da pequenez, da dependência total que nós temos do Senhor. E então ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Queridos, esta é a fé que Deus espera que nós tenhamos. Eu não sei como você está, eu não sei que nível de provação você está passando, mas saiba de uma coisa: Deus tem a última palavra e Deus tem um propósito em tudo que nós fazemos. Assista o próximo vídeo que você vai entender melhor essa questão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus te fortaleça a sua fé nessa manhã, e que Deus lhe dê força para enfrentar as lutas que você está enfrentando, sem tirar os olhos do Senhor, sem deixar de adorá-lo, sem deixar de compreender que Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.